Olá, alunos, bom dia. Hoje temos mais uma aula remota, de língua inglesa. E para o oitavo e nono ano, tem a leitura e compreensão de um texto que é informativo sobre a cultura americana. Então, aqui está o texto, certo, na tela, e eu vou ensinar para vocês relembrar na realidade algumas estratégias que vocês podem estar utilizando para compreender melhor um texto, certo? Lembrando que não precisa compreender tudo. Compreendendo o essencial já é de bom tamanho. Então, a primeira estratégia é identifique palavras relacionadas ao tema. Então, o tema está aqui destacado de verde, a cultura americana. Então, vocês vão procurar no texto que palavras têm a ver com o tema, são relacionadas. Aqui eu coloquei United States, Estados Unidos, American, americano, são palavras que têm relação com o tema, certo? Aí vocês vão procurar outras. Então, a primeira estratégia é identifique palavras relacionadas ao tema. Segunda, identifique palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras que se parecem com palavras da nossa língua, que têm a escrita igual ou semelhante. Então, aqui eu destaquei algumas de laranja, certo? Aqui, por exemplo, tem reality, realidade, especially, especialmente, informality, informalidade. Aí vocês vão procurar outras palavras, certo? Que são cognatas. A escrita é parecida ou igual à escrita de palavras na nossa língua, certo? Continuando, identifique palavras que se repetem. Então, destacado aqui de vermelho no texto, tem a palavra people, que é pessoas. Aqui, ó, people, people, people. Então, palavras que se repetem. Às vezes no texto muitas palavras se repetem e você conhecendo o significado já dá para entender melhor o texto só pelas palavras que se repetem. E por fim, identifique os verbos, certo? Por que é importante os verbos? Assim como na nossa língua, a estrutura da língua inglesa é basicamente sujeito, verbo, predicado. Então, você conhecendo os verbos já dá para entender muito da estrutura das frases e compreender melhor o texto. Então, aqui de amarelo tem alguns verbos, certo? O verbo come, que é vir, vem. O verbo know, saber. O verbo are, que é o verbo ser ou estar, dependendo do contexto. O verbo tend, que é tender. Wait, esperar. Begin, começar. Speak, falar. Stand, ficar. Be, ser. Sit, sentar. Então, esses são os verbos que tem no texto, certo? E aí já está com significado, já vai ajudar vocês a compreender melhor o texto e a responder as questões. Então, aqui a gente, continuando, tem a atividade. São 5 questões baseadas nesse texto aqui, informativo sobre a cultura americana. Então, eu vou ler o texto para vocês, A gente já destrinchou o texto na outra parte do vídeo. Aqui está o texto, certo? Most people who come to the United States may already know a few things about the people through TV. Although this is of course a skewed reality, some of the stereotypes are true, especially American friendliness and informality. People tend not to wait to be introduced, will begin to speak with strangers as they stand in a queue, sit next to each other at an event, etc. Visitors can often be surprised when people are so informal to the point of being very direct or even rude. Então, esse aí é o texto. Vamos para as perguntas, certo? A número 1, the purpose, o propósito of the text is, propósito, objetivo. Qual o propósito do texto? Criticize Americans, criticar americanos. Inform about Americans. Defend an idea. Or tell a funny story. Então, pelos verbos aqui, que são verbos, são palavras cognatas, já dá para vocês responderem, certo? É criticar, é informar, é defender.
Número 2. According to the text, Americans are. De acordo com o texto, os americanos são. Eles são o quê? Friendly, amigáveis, sad, tristes, timid, não precisa nem falar a tradução, né? Ou smiling, sorridentes. Número 3. According to the text, de acordo com o texto, who can be surprised? Quem pode ser surpreendido, né? Quem pode se surpreender? The strangers, os estranhos. Brazilians, os brasileiros. The visitors, os visitantes. Or the Americans, os americanos. Número 4. According to the text, Americans never, que tem a palavra never, nunca. De acordo com o texto, os americanos nunca. Aí, pelos verbos aqui, certo? Vocês vão tentar responder também compreendendo o texto, né? Usando aquelas estratégias que eu ensinei para vocês. E número 5, a palavra abaixo do texto que exprime a ideia de tempo é. Então tem algumas palavras, né? Sympathy, a palavra cognata, while, surprise e point. Surprise e point também são bem parecidos com o português, certo? Só o while que é diferente. Então, qual dessas palavras exprime a ideia de tempo? Então, essa é a atividade. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no privado, certo? Estou à disposição. Bye bye. See you.